Olá, empreendedores e mentes curiosas. Sejam muito bem-vindos ao Mente que Pode, um lugar onde mergulhamos de cabeça no mundo maluco, desafiador e emocionante do empreendedorismo. Estamos aqui para abandonar os nossos jargões corporativos e mergulhar em conversas autênticas, inspiradoras e, é claro, um pouco irreverentes, sobretudo o que envolve criar, inovar e conquistar no mundo dos negócios. Hoje, estamos preparados para quebrar algumas barreiras e desmistificar esse universo muitas vezes cercado de mistério. Dos altos voos ao ops, talvez não devêssemos ter feito isso. Estamos prontos para explorar todos os altos e baixos do empreendedorismo de forma totalmente desinibida. Então, aperte os cintos, ajuste seus óculos de visão empreendedora e vamos embarcar nessa aventura juntos. Prepare-se para algumas risadas, algumas doses de inspiração e talvez algumas revelações surpreendentes. Este é o Mente que Pode, onde o empreendedorismo encontra a descontração. Vamos nessa? Muito boa noite, seja bem-vindo ao podcast Mente que Pode. Eu sou André Faxina e estou aqui hoje para a gente conversar com um tema um tanto quanto interessante. Olha só, não sei se você tem acompanhado nossas redes sociais, mas o tema de hoje é como acertar na contratação. Bom, vamos começar com um pensamento do dia. Olha só que doido. Momento de refletir um pouco, né? Se você acha que investir em educação custa caro, experimente o custo da ignorância. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. Essa frase, essa segunda parte, é do Henry Ford. Lembrando, é claro, que aqui, nesse podcast, há Mente que Pode. Bom, vamos agradecer aos nossos patrocinadores, porque por conta deles, nossa parceria, que nós estamos aqui. Queria agradecer aí a Produtos do Clube. Claro que a gente trabalha com a parte de perfumes, hidratantes, óleos essenciais, suplementos e também essas pulseiras biomagnéticas e anti-inflamatórias. Enfim, são produtos voltados à área da saúde e também do bem-estar. Quer conhecer um pouco mais? @Produtos do Clube. Adquira os nossos produtos ou também seja um representante. Vale a pena, de repente, você ser um revendedor. Quero agradecer também a D. Soares Automecânica, o Danilo, especialista em Nissan, mas também muito competente em multimarcas. Uma das coisas que eu estava conversando com o Danilo, grande abraço, Danilo. Estava conversando com ele essa semana. O Danilo, ele compartilhou, a gente estava conversando sobre uma necessidade. Às vezes a gente pensa em lavar o carro, mas não pensa em fazer a manutenção. Às vezes a gente esquece até, o óleo vence, a gente esquece até de trocar o óleo, né? Então, e nesse bate-papo que eu estava tendo com o Danilo teve uma ideia e quis compartilhar para eu compartilhar com vocês. Olha que massa. Se você precisa trocar o óleo do seu carro, vai lá na D. Soares, procura o Danilo e ele vai te dar de presente a lavagem do seu carro. Então, olha só, você vai lá, troca o óleo e chega e fala: Danilão, beleza, eu preciso lavar o carro agora. É claro que o Danilo não faz serviço, mas existem os parceiros que vão fazer. Então, vocês vão, de repente, procurar aí qual é o melhor dia e horário para que seu carro também saia limpinho.
Massa, né? Então, ó, só procurar lá o Danilo e falar, Danilo, vi lá no podcast Mente que Pode, queria saber aí como é que funciona. Pode chegar lá falando em meu nome que o Danilo vai te atender com maior profissionalismo e simpatia. D. Soares, quer achar eles no Instagram? @D. Soares Car Service ou na rua 9 de julho, 1961, ou pelo WhatsApp também, 14 99772 2757. Fala com o Danilo, beleza? Vamos também falar da Guerino Engenharia, nosso amigo Thiago Guerino, grande tio. Ó, a Guerino Engenharia atua na área de projetos há mais de 15 anos, projeto estrutural, hidráulico, elétrico, laudos técnicos e gestão de obras. Não sei se vocês acompanharam o programa passado, mas eu vou reforçar aqui. A Guerino Engenharia, o Thiago, ele propôs aí trabalhar com os 10% que a gente sempre trabalha aqui com os nossos parceiros, mas também tem algo muito especial para sua obra e para o seu projeto. Então marca lá com o Thiago Guerino uma hora para você entender quais são os benefícios de ser parceiro e ser atendido pela Guerino Engenharia. A Guerino Engenharia fica na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 460, ou pelo WhatsApp 14 99611 0386, ou pelo telefone fixo também, 3221 2354. Quer saber o Instagram deles? @Guerino Engenharia. Agradecer também a granola vegana da Lu, o Zé Trace, nossa parceria, que sempre nos proporciona para termos aqui o nosso produto aqui no nosso estúdio. A granola da Lu, para você encontrá-los no Instagram, tá? Vegana da Lu, ou pelo WhatsApp 11 945 28 5506. Ou se você também quiser ter essas granolas no seu estabelecimento, procura a gente, manda uma mensagem ou pelo WhatsApp ou direto com a gente aqui do Mente que Pode, que a gente também facilita essa logística para você. Uma das coisas que eu gosto de falar é da Vegana da Lu, que é uma granola artesanal, né, diretora? Artesanal. E, cara, é muito boa. O pessoal que passa aqui, os nossos convidados sempre ganham, e o convidado de hoje também não vai ser diferente, eles sempre postam e me marcam falando, André, que granola diferenciada. Então, cara, quem sabe vale a pena você ter essa granola no seu estabelecimento. Ó, @Vegana da Lu, ou pelo WhatsApp 11 945 28 5506. Agradecer também a nossa parceira, querida parceira Rosana Cabral, pela Joinance Learning Center, né? É uma parceira nossa, e aí assim, André, eu tenho um pouco de dificuldade em inglês, eu quanto empresário, ou às vezes eu quanto colaborador, eu tenho dificuldade e quero me especializar, quero aprender um pouco mais. Ó, você pode mandar um WhatsApp pro Henrique, tá? É o Henrique mesmo, telefone 11 94347 8428, aquele que cuida da parte do comercial, ou pelo Instagram, @JoinancesLCenter, o Joinance L Center com Y. É isso? Bom, anotou tudo direitinho aí? Depois não tem problema não, isso daí fica gravado e no final do programa a gente vai repetir os nossos parceiros. Bom, André, eu quero patrocinar esse podcast, quero patrocinar essa bagaça, como é que faz? Ó, manda um e-mail pra gente no mentequepode@gmail.com ou uma mensagem pro telefone 14 99799 4119, que a gente manda uma proposta e você vai entender como funciona essa tramitação toda para ser um parceiro nosso e ter os seus produtos ou o seu serviço divulgado aqui. Fechou? É isso? Ó, siga a gente também nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, @mentequepode. Bom, ufa, ó, 9 minutos, tô começando a ficar bom nisso, hein, diretora? Tô começando a ficar bom. Quero falar aqui o currículo do nosso convidado. E olha que interessante. Nesse episódio, nós temos o prazer de receber um empreendedor e empresário com mais de 20 anos de experiência nas áreas de negócios e recursos humanos. Filho do seu Serafim e da dona Sandra e esposo da Rafaela. Vamos deixar registrado isso aí para toda a eternidade. O YouTube deixa gravado. Responsabilidade, hein, dona Rafaela? Ele construiu uma carreira sólida e respeitada no mercado. Ele é especialista em recrutamento e seleção, análise comportamental e network, e atualmente é founder e CEO da Êxitos RH. Sob sua liderança, a Êxitos RH se destacou como uma empresa de referência em recrutamento e seleção, com 12 anos de atuação e presença em mais de 10 cidades no interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Marcelo Paiva. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, André. Como é que você tá? Tudo ótimo, André. Obrigado pelo convite. Imagina. Prazer estar aqui contigo. Show de bola. Bom, a gente vai conversar, cara, sobre um tema que, cara, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, mas a gente sabe que acaba sendo uma das dores hoje, né, do empresário, do empreendedor, né, cara? Essa parte de contratação,
Até se a gente parar para analisar o próprio tema, né? Hoje, como acertar na contratação, eu quero até já começar sendo meio polêmico, mas Perfeito. quais são os erros hoje que o empreendedor ou o empresário comete numa contratação? Fala pra gente. Legal, André. Temos quantas horas de programa? 2 horas para começar? Vamos lá. São vários erros, André. Uma estatística que nós temos que resume bem essa dificuldade dos empreendedores 90% das pessoas que são contratadas por currículo são dispensadas por comportamento. Então, o que as empresas costumam fazer? Contratar pessoas, às vezes se iludir com um bom currículo e acabar contratando as pessoas pelo currículo. Mas 90% das pessoas dispensadas, elas são dispensadas por comportamento, André. Então, aí já está um terrível erro que acaba acontecendo no dia a dia da maior parte das empresas, né? E aí, às vezes acontece também da empresa não ter ali bem definido, né, cara, a questão de etapas de contratação. Tem uma sequência que você fala, cara, vai por ali que dá bom? Perfeito, André. A maior parte das empresas, elas trabalham muito a questão de divulgação de vaga, triagem de currículos e uma entrevista. É um processo um pouco simples para você ter assertividade no processo. O que eu sempre recomendo para os nossos clientes, o que nós praticamos no dia a dia? Um processo mais elaborado. Toda vez que você acaba divulgando uma vaga, você atrai um certo número de currículos. Muitas empresas normalmente acabam no universo ali de 20, 30 currículos, muitas vezes tendenciando a contratação para o menos pior ali das avaliações feitas. O que eu sempre recomendo? Trabalhar uma atração maior, buscar mais opções de currículos para que você tenha mais possibilidades de encontrar um talento, né? Uhum. Um outro ponto importante, André, é a questão de você utilizar ferramentas comportamentais para conhecer mais o perfil das pessoas. E tem muitas boas ferramentas no mercado, onde o empresário, o gestor, ele consegue trazer para o processo e enriquecer. A ferramenta comportamental dá um grande norte para essa assertividade. Uhum. E tentar trazer mais etapas para um processo, não ficar só em 2, 3 etapas, porque acaba sendo uma armadilha grande, né? Muitas vezes 2, 3 etapas, o candidato acaba se destacando ali, mas nem sempre é o candidato adequado ali para a vaga, né? Então, você ter mais etapas, você consegue filtrar melhor todas essas opções, André. Legal. Bom, é o seguinte, para você que acompanha a gente e já passou por um processo seletivo, eu vou fazer algumas perguntas pro Marcelo aqui, que você que já passou por algum processo seletivo sabe do que eu tô falando, tá? Presta atenção, Marcelo. Que animal te representa? Cite 3 defeitos. Cite 3 qualidades. Diesel, álcool ou gasolina? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? André, assim, tem várias técnicas que o pessoal acaba utilizando, né, para contratar. Não tem certo e errado, tá, André? Não, mas isso é muito errado. É muita sacanagem. Não, vamos lá, fala aí. Mas tem muitas metodologias, André, que o pessoal utiliza. Muitas vezes, o candidato ele não tem ideia do porquê daquele material, mas tudo tem uma metodologia por trás. É claro que tem coisas que não tem nem como... Alguém de certa forma falou, vou bolar isso aqui, que é pela reação da pessoa. Exato, mas assim, o comportamento, André, tem várias formas de você estar avaliando, entendendo como que é a reação da pessoa. Mesmo aplicando-se uma dinâmica, um questionário às vezes sem sentido, você pode extrair coisas positivas numa avaliação. Então, eu sempre sugiro, André, buscar, de repente, ferramentas mais conhecidas, profissionais habilitados ali, onde ele consegue realmente elaborar um processo mais qualificado, mais estruturado, né? Mas, assim, eu sempre digo, né? De tudo que você aplica, você consegue extrair coisas do processo seletivo. Uhum. E, no final das contas, você acaba realmente, assim, tendo uma capacidade... no final, de poder ter uma melhor escolha, né? Uma escolha mais aderente, mais adequada para a vaga. Show. Guilherme Ferigato fez uma pergunta aqui pra gente. E aí, assim, ele perguntou: hard skills ou soft skills? Qual deve ser o predominante? Porém, todavia, entretanto, vamos explicar pro pessoal que acompanha a gente o que é esse negócio de hard skill e soft skill. Legal. Vale a pena. Excelente, André. Hard skills, basicamente, é o que eu comentei no início, na primeira pergunta sua sobre a questão de currículos, né? Uhum. Onde nós encontramos as hard skills dos candidatos? No currículo. Hard skills são conhecimentos técnicos que a pessoa tem e ela vai adquirindo na vida dela. Então, estudo que ela fez, né? A formação dela,
as experiências que ela tem, isso aí são as hard skills. Soft skills é toda a parte comportamental. O ser humano ele é feito de padrões de comportamento. Então, se a gente pegar a estatística que eu mencionei no início, né, que 90% das pessoas são dispensadas por comportamento, está relacionado a soft skills. E eu acrescento, André, um terceiro pilar nesses dois pontos aí, que é o fit cultural. O que eu vejo que seria o ideal, né, o mundo ideal para as empresas? Inverterem o formato de contratação baseado primeiro em fit cultural, depois você analisa as soft skills e, por último, as hard skills. Só que as empresas fazem ao contrário, né? E o fit cultural nada mais é do que os valores, do que o propósito, os objetivos da pessoa. Quando você encontra uma pessoa realmente conectada, que tem uma sinergia, né, uma sintonia com a empresa, a chance daquela pessoa passar por obstáculos e ela aguentar e ficar, ela é grande. Mas quando você contrata no processo invertido é onde acontecem os problemas, o turnover alto que as empresas acabam tendo, né? Então, esses três pilares, um equilíbrio dos três pilares, ou um cuidado maior com o fit cultural, um cuidado maior com soft skills faz uma diferença muito grande na assertividade e evita muita dor de cabeça, muitos desgastes ali no dia a dia que os empresários acabam tendo, né, André? Tá, e aí no caso é o seguinte, na hora que você fala sobre fit cultural, Sim. Você citou a questão dos valores. Exato. Vamos explicar melhor para quem nunca ouviu falar desse termo de repente, os valores que nós estamos falando não são os valores que a gente vai pagar para funcionários. Não. Isso está relacionado àqueles valores de missão, visão e valores? Como é que é isso? Exato. São as crenças que o ser humano acaba adquirindo na vida, né? Então, todos os nossos ensinamentos que a gente tem, dos nossos pais, das pessoas que nós convivemos, a gente acaba criando valores, né? E é uma das coisas importantes. Muitos processos seletivos não se dá o devido valor, né? Não se dá, de repente, o devido crédito para essa parte. E é onde você acaba identificando, criando conexão entre o que eu acredito, o que faz sentido para mim. A gente vê é muito comum as pessoas falando, poxa, procura uma pessoa honesta, procura uma pessoa comprometida. Isso são valores. E quando você investiga isso, entende isso, e a cultura da empresa tem esses mesmos valores, acaba dando um match, né? O objetivo, né, igual o Tinder, né? Sim. É criar uma conexão, né? Não, eu não sei do que você está falando. Não conhece o Tinder, ixi. Eu queria deixar registrado aqui que eu não tenho noção do que ele está falando. Diretor, eu não tenho a mínima noção do que ele está falando. Aí complica, Nessa né, hora André? complica, né? Então, a gente está ao vivo, mas vai ficar gravado. Mas entendi. Essa questão, a importância do match, né? Dá um match, porque quando você contrata pessoas baseada nessa questão cultural, quando você acaba dando um match realmente entre candidato e colaborador, vão acontecer obstáculos, vão acontecer desafios, só que assim, tanto a empresa quanto o colaborador vai passar por aquilo de forma... porque tem uma conexão maior por trás, né? Agora, a pessoa que de repente não tá ali muito conectada, não tá muito interessada, eu sempre falo, né? Existe dois tipos de situação. Tem pessoas que estão buscando trabalho e outros buscando serviço, né? Muitas vezes, a pessoa que de repente está buscando serviço, nem sempre é a mesma que está buscando trabalho, né? Que está realmente voltada para o trabalho. Então, esses dois pontos são pontos de bastante reflexão ali para os empreendedores. Investigar, encontrar pessoas realmente conectadas faz uma diferença muito grande. Só um detalhe com relação à parte de atração de candidatos. Eu vejo muitas empresas divulgando as vagas de forma sigilosa, sem informações, sem remuneração. Isso normalmente não atrai bons candidatos, André. Trazer transparência para o processo seletivo faz uma diferença muito grande para as pessoas pesquisarem mais sobre as empresas. Da mesma forma que o candidato ele avalia a empresa, da mesma forma que a empresa avalia o candidato, o contrário também seria muito importante. Com certeza. Porque é a forma de você poder se identificar se faz sentido ou não aquela oportunidade para você, né? Então tem essa linha bem importante para ser refletida aí pelos gestores. Quando você comenta em questão da divulgação, tem alguma ferramenta ou alguma tarefa inicial que você fala, cara, o empresário, o empreendedor, ele tem que fazer essa tarefa inicial para saber quem ele quer contratar,
qual realmente é a necessidade dele. Tô te fazendo essa pergunta pelo seguinte, o que eu observo às vezes? Eu preciso de alguém para atendimento. Ok, mas na hora que essa pessoa vem para atendimento, eu quero que ela se torne uma secretária executiva. Aí você fala, não, peraí então, você não determinou, não definiu isso. Tem alguma tarefa que você acha que é inicial, de repente você fala, cara, se começar por aí vai muito bem, ou de repente não, procura esse que a gente dá todo esse... Como é que é? O que você orienta pra gente? André, acabei de lembrar aqui agora de um cliente que eu atendi em 2012. Quando eu estava começando a Êxitos, foi o meu segundo ou terceiro cliente que eu atendi. Tá. Eu lembro até hoje, né? Me chamou para ir na empresa dele e chegando lá, foi para mesa de reunião e ele tirou do bolso dele um bloquinho de anotação. Ele falou, Marcelo, anota aí. Eu preciso de uma pessoa proativa, dinâmica, que gera resultados, que faça acontecer. Até a gente. Eu fui anotando, ok. Aí eu falei para ele, poxa, legal. Você me mostra a sua empresa agora? Deixa eu dar uma olhada como que funcionam as coisas. E aí, ele me mostrando, Marcelo, aqui é onde a gente monta os equipamentos, montamos as peças. E aí eu vi um ambiente, assim, super rotineiro, super tranquilo. Aí eu fiz uma pergunta para ele, assim, como que é a pressão, né? Normalmente as indústrias têm pressão, você tem que produzir. Sim. E ele falou, Marcelo, aqui é tranquilo, aqui é calmo. E sim, inclusive, se você encontrar uma pessoa que se aposente aqui, você encontrou a pessoa ideal. Quando a gente estuda, André, comportamento, né, comportamento humano, a gente entende que as pessoas elas são feitas de padrões de comportamento. E tem alguns padrões, André, que são antagônicos. Pessoas muito proativas, dinâmicas, com foco em resultado, o oposto é a pessoa paciente, calma, tranquila, às vezes ela fala até mais baixo. E muitas vezes, quando o cliente ele vai buscar um profissional, ele muitas vezes ele está com alguns vieses, de repente baseado na história dele de vida, né, de pessoas que deram certo ou não deram errado, enfim. E muitas vezes o problema está o empresário ou o gestor achar que aquele perfil é o adequado e na verdade ali muitas vezes é o grande problema que ele tem na hora de contratar. Então, fazer um bom diagnóstico, de repente buscar algum tipo de mentor, alguém que possa auxiliar a definir, a montar um perfil ideal de candidato, é um grande passo, assim, para que a empresa seja assertiva na contratação. Muitas vezes você acaba dando tiro para todos os lados, né? E você, de repente, mira realmente um perfil, mas não é aquele perfil que você está buscando. E é muito comum, André, a gente percebe que às vezes a pessoa ela é contratada para um determinado cargo, só que quando ela chega na empresa, a empresa não tem muito clareza do que ela precisa fazer. E aí você de repente contrata uma pessoa com um perfil para exercer aquelas atividades que eram teoricamente as principais, e depois muitas vezes o objetivo da vaga acaba mudando no meio do caminho. E aí a pessoa ou ela se adapta, ou de repente ela acaba não correspondendo às expectativas e gerando os desgastes, né? Então saber o que o cliente quer, saber o que a empresa precisa, e utilizar de etapas, de ferramentas para poder avaliar os candidatos é onde acaba contribuindo bastante com o acerto, né? Em contratando pessoas realmente adequadas para a vaga, André. Tá. Legal, massa. Uma coisa que você falou também, que me chamou a atenção, é assim, ó. Você falou sobre o turnover, né? Que Sim. é a rotatividade de pessoas dentro da empresa. Exato. O que você acha que, de repente, o recrutamento e seleção pode ajustar para a questão de tentar manter mais esses colaboradores no time, de repente não ter tanta rotatividade, porque hoje a gente vê assim, ó, hoje existe uma mudança às vezes de clima, ou às vezes uma dificuldade, ou dependendo assim, até uma festa que vai ter na cidade, você vê pessoas pedindo as contas, aí você fala, como você encara, sendo especialista nessa parte de recrutamento e seleção, o que você encara essa questão? É mais da empresa, mais das pessoas, ou você acha que de repente, mesmo que tenha esse equilíbrio, isso ainda não necessariamente é uma receita de sucesso? Legal. André, com relação ao turnover, eu sempre falo que o RH ele é enorme. Vamos imaginar aí, imaginem um iceberg, né? Eu falo que recrutamento e seleção é só a parte que nós conseguimos enxergar do iceberg, 10, 15% do tamanho dele. Para manter uma pessoa na empresa, tá ligado à parte que a gente não enxerga do iceberg. Uma das coisas que eu percebo muito, assim, a falta, né, depois que você contrata a pessoa, falta de integração com os colaboradores,
muitas vezes na falta de integração ou na integração, não trazer clarezas de expectativas, alinhar as expectativas entre o que a empresa espera, o que o candidato ele tende, o que ele pode de repente contar, onde ele pode buscar informação. Então, integração é um ponto importante para manter ali um turnover baixo. Mas assim, o que eu mais percebo, André, é as pessoas serem contratadas erradas, contratadas para os lugares errados. E aí, por os primeiros obstáculos que surgem, aquela pessoa acaba não tendo uma persistência, uma resiliência, e acaba desistindo facilmente da vaga. Nós tivemos, André, em 2019, um desafio bastante grande lá em Patos de Minas, que é Triângulo Mineiro. Tá. Nós tivemos que contratar 570 pessoas para a safra de uma indústria lá em Patos de Minas. Tá. Quando eles nos procuraram, eles estavam com turnover em 38%, André. Ou seja, a cada 100 pessoas contratadas... 38 estava indo embora. Ia embora, assim, nas primeiras semanas... Só ia. Comecinho do trabalho. Nos 60 primeiros dias, dos primeiros 2 meses, André, nós conseguimos reduzir para apenas 5 pessoas trocadas. 5 pessoas trocadas. Deu acho que 1,5%, se eu não me engano, de redução ali. E no final da safra, né, a gente conseguiu chegar ali em 11,5%, menos que 12%. Mas por quê? Nós chegamos para uma cidade desconhecida, nós nunca tínhamos atuado lá, e conseguimos trazer mais etapas para o processo. A empresa... muitas empresas fazem isso, muitas vezes pela necessidade, pela urgência de querer contratar, para poder colocar as pessoas para dentro, né? Acaba muitas vezes cumprindo com metas, cumprindo com o que é determinado pelas empresas. Só que aí, o que acontece? O custo disso é muito elevado, André. Você contratar uma pessoa que ela, de repente, não se encaixa para vaga, que não tem perfil para vaga, você acaba gastando muito dinheiro com tudo isso, né? Então, você trabalhar um bom processo seletivo, você ter uma boa estrutura interna para poder reter essas pessoas, isso faz uma diferença muito grande, né? E reter, a gente não pode esquecer da questão de política de remuneração. Por mais que já vem mudando muito a forma de as pessoas buscarem por trabalho, antigamente, até hoje, as pesquisas ainda falam, né? Que remuneração ainda é um dos primeiros itens que as pessoas buscam. Né? Mas existem outras coisas também que ajudam e contribuem para que aquela pessoa dê certo, se mantenha no trabalho, né? Então, uma empresa poder pensar pro processo seletivo e pensar em estrutura para integrar, para desenvolver, para treinar, isso realmente faz muita diferença, André. Legal. Deixa eu te falar, para vocês que estão acompanhando a gente aqui, de repente você vai olhar e falar assim, nossa, o André não serviu nada hoje para comer. Você sabe o que acontece? Semana passada, a gente ganhou um presente da nossa convidada. Essa semana, o Marcelo chegou e falou, cara, eu faço questão de levar vocês para jantar. Então, é que vocês não estão vendo. A esposa dele já levantou, tipo, que conversa é essa? Então, já tá registrado, vai ter que pagar a janta. Então, o que é legal? Não trouxe nada, porque já me avisou, vamos sair daqui, vamos jantar. Só não vamos divulgar, né? Porque, de repente, o pessoal que tá aqui acompanhando a gente fala, vamos todo mundo pra lá, né? Vai que o Marcelo resolve pagar pra todo mundo. Mas, então, assim, para não correr esse risco, fiquem tranquilos na casa de vocês. Depois eu comento onde foi, tudo certinho. Mas quando a pessoa avisa com antecedência, a gente nem se preocupa. Por isso que nós estamos aqui na aguinha, de boa, batendo um papo e tal. Beleza? Tá registrado aí só pra vocês, que às vezes vocês vão olhar e falar, nossa, André, né? Atende bem as visitas, né? Então, bom, vamos lá. Seguinte, brincadeiras à parte, mas a parte do jantar não é, só na parte do restante. Mas o que eu queria falar pra ti é o seguinte, quando você compartilha a questão de essa experiência de contratar mais de 500 pessoas, vocês deviam ter, de certa forma, um tempo ali pra isso, né? Cara, como que é o preparo? Porque nós estamos falando de recrutamento e seleção, ok, mas nós tem toda uma questão de divulgar e tal. Como que foi isso aí, cara? Porque pra gente acaba sendo um case interessante pra entender. Sim. E uma segunda pergunta que eu quero fazer antes que eu esqueça, porque pode acontecer também se começar a responder eu esquecer, mas assim, hoje, qual é o valor, ou melhor, qual é o percentual que o empresário tem que entender que se ele viesse a contratar uma Exos ou uma outra empresa para recrutamento e seleção, o quanto isso morde em questão de custo-benefício, porque às vezes a gente contrata errado e paga um preço muito alto. Sim. Fala pra gente. Boa. São várias respostas aí, André. Isso. Primeiro, eu vou citar aqui a Andrea, uma mentora já que me acompanha há vários anos.
André Gomes. André Gomes. Ó, parabéns, Marcelo e André, pela iniciativa do tema do podcast. Boa. Então ela tá acompanhando a gente, já aproveita e já manda um abraço pra ela aí. Excelente, André. Um abraço pra você, André. É isso aí. Obrigado aí por estar junto comigo já há muitos anos. Legal. André sempre fala, né? Contrata devagar e dispensa rápido. Uhum. Muitas vezes, para dispensar, a pessoa fica ali resistente para dispensar e acaba tendo muita pressa para contratar. Essa é uma receita também de fracasso bem grande, tá, André? Então, assim, eu prefiro, muitas vezes, negociar um tempo maior com o nosso cliente do que, de repente, encaminhar o candidato que você fala, poxa, isso aqui não tá alinhado com o perfil da vaga. É claro que tem algumas situações que você precisa ter um equilíbrio ali, né? Enfim, um meio termo. Mas ter essa ideia de contratar devagar é fundamental para você ter assertividade. Com relação à divulgação que você falou, esse é um ponto-chave do processo seletivo. Eu sempre falo, né? No caso da Êxitos, nós temos ferramentas, nós temos pessoas, nós temos estrutura para fazer o processo seletivo com muita rapidez e agilidade. Só que se você não tem candidatos adequados para fazer a avaliação, como que você vai ter assertividade? Como que você vai conseguir ter agilidade para o trabalho? Sim. Então, se você não pensar na etapa de atração, pensar onde o público do perfil da vaga ele está, como que você vai levar aquela informação, você acaba muitas vezes perdendo e levando muito tempo para poder fechar uma vaga. Então, assim, para cada vaga é importante pensar qual é a estratégia adequada, qual o melhor canal que eu posso divulgar aquela vaga para chegar a informação até aquele público. Fazendo esse trabalho bem feito, você consegue ali a partir do 5º dia de divulgação, a partir da primeira semana, já ter um volume de candidatura boa, com uma qualidade boa também das candidaturas. Só que o que eu percebo muitas vezes, né, até falando um pouco agora sobre o candidato, tem uma estatística que nós levantamos na Êxitos, André, 60% dos candidatos que se candidatam para as nossas vagas, eles são reprovados por currículos incompletos. Eles são reprovados na etapa de triagem. E aí nós fomos identificar o porquê desse índice alto de reprova na primeira etapa de triagem, né? E a maior parte dos candidatos tem currículos incompletos. Então, o que eu sempre recomendo, assim, o candidato é poder olhar os anúncios das vagas, entenderem o que realmente a empresa está buscando e fazer igual um sniper, né? Entender o que ele está buscando, entender se aquela vaga realmente tem o perfil dele, montar um bom currículo e se candidatar para aquela vaga. Facilita muito a vida dos RHs, né? O índice de currículos incompletos, o índice de candidatos que confirmam presença para participar de uma entrevista, de um processo seletivo, ele é muito alto. A gente tem estatísticas ali na Êxitos que tem alguns cargos, alguns segmentos, 50%, 60% das pessoas convocadas que foram triadas para participar de um processo seletivo não comparecem na etapa de qualificação, né? Então, é importante você poder montar uma estrutura com começo, meio e fim, definir as estratégias, saber o que você está buscando, porque quando você encontra a pessoa potencial, aquela pessoa você tem que realmente segurar ela, porque ela realmente faz... É o achado, né? A pessoa que você está realmente procurando ali para ter assertividade, André. Legal. Uma pergunta que eu queria saber é... Na sua percepção, é claro. Porque que nem a gente já conversou esses dias sobre isso na parte de consultoria, né? Às vezes a gente vai orientar a pessoa, o empresário a buscar alguém, contratar e tal. Mas você acha que todo o processo seletivo, você acha que é importante dar o feedback para o candidato? Porque às vezes tem um feedback muito automático ali. Sim. Mas eu tô querendo fazer essa pergunta para ti, porque uma vez que você também é experiente nessa área, você não acha interessante o candidato saber o porquê que... Não exatamente, mas ele ter uma noção de, tipo, cara, eu pequei aqui porque eu falei demais, ou eu pequei aqui porque eu não tenho disponibilidade de horário. Qual que é a sua percepção sobre isso, Marcelo? Excelente pergunta, André. Existe uma empresa especializada para isso. São as agências de empregos, são os coaches de carreira. Esse profissional, ele é o especialista, André, para poder dar o suporte necessário para o candidato... para auxiliar o candidato realmente em potencializar as chances dele. O que acontece muitas vezes com relação aos processos seletivos? As empresas muitas vezes faltam braços para conseguir trabalhar de forma personalizada.
E existe um outro fator importante, André. Nem todo mundo está preparado para receber um feedback do porquê que não deu certo. Porque toda vez que você tem uma expectativa para uma oportunidade, e quando você não é aprovado para aquilo, acaba sendo uma frustração muito grande. Você acaba lidando com sentimentos mais negativos. Sim. E então, no caso da Êxitos, a gente sempre procura trabalhar uma questão mais automática na questão dos feedbacks. A gente atende ali cerca de 30 vagas por mês, mais ou menos. Tá. E a gente não tem braço para conseguir dar esse feedback personalizado. Por esses dois fatores, assim. Eu vejo que muitas empresas, né, as próprias empresas também que contratam, muitas vezes não tem dentro do RH deles uma equipe estruturada, uma equipe ali com várias pessoas para conseguir fazer isso de forma personalizada. O que eu recomendaria para esses candidatos? É procurar esses profissionais, porque eles são especialistas nisso, né? Um coach de carreira, uma agência de empregos que trabalha com agenciamento, com recolocação. Esse tipo de empresas, eles conseguem te dar todo o suporte, do começo ao final para a sua recolocação, para o agenciamento que ela está fazendo, André. Legal. Ó, vou aproveitar aqui, que eu citei até a Andrea. A Ju tá acompanhando a gente aqui, a Valéria, lá do PERS, tá acompanhando a gente aqui também. A Mirelle, lá do Sebrae. A Rúbia tá aqui com a gente também. A Mazanca, que tava aqui semana passada, também tá acompanhando a gente, né? A Patrícia Souza falou que Ourinho está on. Ó, massa demais. Um beijão, Paty, pra você. Ó, a Regina Moreira tá aqui com a gente. O Guilherme, que mandou a pergunta, o Ferigato, também tá acompanhando a gente. O Murilo Bueno falou, boa noite a todos. Marcelo é fera. Murilo Bueno de Araújo. A Sheilinha tá aqui com a gente também. O César Sena. Ô, César. Ô, Sena, você falou que semana passada não ia conseguir. Ó, que legal que você tá aqui com a gente hoje, viu? Muito bom. Bom, se vocês quiserem anotando também, se tiverem perguntas para fazer, aproveitar que o Marcelo tá aqui, vamos aproveitar, bater esse papo aqui, até mesmo o pessoal que empreende, né, os empreendedores também têm a parte das dores, realmente, de desenvolvimento. Ó, o Ernesto também. Ô, Ernesto, um abraço para você, vi que você mandou no WhatsApp aqui, viu? Seja bem-vindo a acompanhar a gente aí. Guilherme, ó, bom, vamos lá, o Augusto, aqui pela... Ah, ok, o Augusto Toma colocou, ó, empresa especializada, resultado certo na contratação. Parabéns pelo tema e pela escolha assertiva na entrevista de hoje. Cara, eu acho que essa questão de contratação acaba sendo uma dor, claro que tanto do empresário, mas também da parte do candidato. Por quê? Sim. Porque para o candidato, onde pesquisar vagas e para a empresa, onde divulgar vagas, porque que nem você citou a Êxitos. Sim. Vocês trabalham hoje com uma plataforma de divulgação, vocês trabalham com Instagram e outra, aproveitando, já me fala qual é o Instagram da Êxitos, o pessoal também acompanhar, porque eu acho que tem muita gente que quer às vezes acompanhar a vaga e o próprio empresário quer divulgar, acaba utilizando o trabalho da Êxitos. Fala pra gente aí. Excelente, André. Com relação a Êxitos, nós temos as nossas redes próprias, né? Que é Facebook, Instagram e LinkedIn. Se vocês procurarem por Êxitos Vagas ou Êxitos RH, vocês vão encontrar, né? Nessas 3 plataformas. Com relação à divulgação, à atração, André, é importante você ter os canais, as portas abertas, né? Então, eu tenho uma vaga de estágio para divulgar. Onde que é o melhor local para divulgar uma vaga de estágio? Nas faculdades, nas instituições de ensino, né? Escola técnica, ensino superior. Ali está o público-alvo de uma vaga de estágio. Eu tenho uma vaga de gestão. Poxa, o LinkedIn é um excelente caminho para que a pessoa divulgue uma vaga, né? Então, para cada vaga tem os seus canais. Uma vaga mais operacional, uma vaga de auxiliar. Trabalhamos aqui há 2 semanas atrás, uma vaga de auxiliar de lavanderia industrial. O PAT é um grande apoio que tem em cada cidade. Então, para cada vaga tem aí seus canais. O importante é você não focar em um lugar só. É tentar dar uma diversificada dentro de uma estratégia, dentro de um canal mais adequado. Com relação ao candidato, André, o que eu sempre aconselho os candidatos? Eu acho que a maior parte das pessoas... Acho que você já ouviu aquele ditado, né, André? Estar no lugar certo, na hora certa. Já ouviu esse ditado? Sim. Eu acrescento nesse ditado uma terceira variável. Estar no lugar certo, na hora certa, com as informações certas. O que é estar no lugar certo? Se eu estou monitorando uma empresa e eu gostaria de entrar naquela empresa, eu preciso saber aonde que ela divulga a vaga,
e aonde que ela recebe as vagas, onde que ela recebe os currículos, perdão. Cada empresa tem seus canais próprios. No caso da Êxito, a gente só recebe currículo no nosso site ou por WhatsApp. Tem empresas que recebem currículos pessoalmente, fisicamente, outros por e-mail. Então, estar no lugar certo é saber o canal certo que a empresa vai receber os currículos. O que é estar na hora certa, André? É na hora que a empresa tem uma vaga aberta com o seu perfil. Muitas empresas, muitos candidatos, às vezes enviam um currículo para uma empresa, mas naquele momento não tinha vaga aberta com o perfil dele. E aí a empresa não chama. E aí passa 2, 3 meses, o candidato vê a empresa com uma vaga aberta e às vezes vai contar que a empresa vai olhar os currículos antigos recebidos. Eu falo que poucas empresas têm realmente estrutura para poder analisar currículos recebidos antigos, assim, coisa de uma semana, um mês, 2 meses atrás. Um antigo que não é tão antigo, né? Que não mas as empresas não têm muita estrutura para isso normalmente, né? Nós que temos um sistema já desde 2014, a gente tem um pouco de dificuldade ainda para usar a ferramenta de pesquisa, né, em currículos antigos, porque tem muitos currículos cadastrados de forma incompleta. Tem muitos currículos que chegam sem as palavras-chave adequadas para o que a gente está buscando para aquela vaga, para aquele cargo. Então, assim, André, estar no lugar certo, no canal certo, no lugar certo na hora que a vaga está aberta. Se eu mandei meu currículo há 3 meses atrás, é hora de mandar de novo o currículo ali. Então, se candidatar para as vagas é um fato importante para aumentar as chances do candidato. E o terceiro variável aqui seria as informações certas. É preencher um currículo adequado, preencher um currículo com palavras-chave adequadas para o anúncio da vaga, para aquilo que a empresa está buscando. Se eu consigo colocar palavras adequadas, palavras-chave ali, para que quem estiver analisando consiga identificar facilmente aquilo, a chance desse candidato avançar a etapa de triagem para uma qualificação, para uma entrevista é muito grande. Então, o candidato, se ele conseguir trabalhar essas 3 variáveis, automaticamente ele aumenta bastante as chances dele, André. Legal. Você sabe que essa semana eu estava pensando, na verdade, graças a minha digníssima diretora e esposa, a Evelyn, a gente estava compartilhando sobre isso. Que é assim, o primeiro episódio, se talvez você não assistiu, o primeiro episódio a gente falou sobre... Você lembra, diretora? Multitarefa. Que hoje, muitas vezes, o próprio empresário certo? O segundo, nós falamos sobre marketing digital. Que às vezes, né, a gente também tem dificuldade. Você falou sobre plataformas de divulgar vaga. Peraí, onde é que eu tenho que divulgar uma vaga? Você falou sobre valores, missão. Cara, precisa entender sobre isso. O terceiro episódio, a gente falou sobre propósito. E aí eu preciso entender qual é o propósito da minha empresa, qual que é o fit cultural da minha empresa. Porque às vezes, Marcelo, eu acho que a minha empresa, ela tem esse DNA de negócio. Sim. Mas às vezes o próprio CNPJ não. Sim. Ela busca outro tipo de profissional e não aquele que às vezes eu quero comparar comigo. E por último, a gente falou sobre treinamento. E hoje nós estamos falando a parte de contratação. O que eu quero saber em cima desses 4 temas que foram abordados junto com a contratação de hoje é qual que é a bola de cristal, ou seja, qual é o entendimento que o empresário tem que ter para ele falar o tema de hoje, acertar na contratação. Estou falando isso porque até comentei, o Ernesto até mandei um abraço para ele aqui, a gente já conversou sobre isso, mas hoje para eu poder divulgar ou buscar um candidato, o que eu tenho que pensar? O que a minha empresa precisa ou o que eu quero? Tá. Primeiro, André, assim, um pouco das duas coisas, tá? O que a empresa precisa e o que você quer são 2 coisas que têm que caminhar juntas, porque senão, quando você trouxer uma pessoa sem esse equilíbrio, essa clareza, pode ser que muitas vezes decepcione, mas é que assim, gera desgaste. Vezes a minha empresa precisa de um cara muito top, mas eu quero um cara barato. Então. Como fazer isso? Fala pra gente. Porque assim, esse é um tipo de bomba que eu jogo no colo da empresa de recrutamento e seleção e fala, acha essa pessoa pra mim, mas isso não existe, né? Então, depende de caso a caso, porque assim, se eu for contar uma receita de bolo aqui, André, a pessoa de repente for implantar essa receita, não é a situação dela, vai dar errado. Não encaixa na realidade dela, entendi. Depende de vários fatores. O importante, André, é você encontrar ali, saber exatamente o que você precisa para aquele momento. E é normal, André, muitas vezes, uma empresa, ela precisar de algo, mas às vezes ela não tem nem a condição financeira para desembolsar para aquela situação. E aí, de repente, você pode pensar em outras possibilidades. Em vez de contratar um CLT, de repente, poxa, por que você não pensa na parte de estagiários para poder legal. treinar a pessoa, desenvolver ela, formar o seu
formar a pessoa do seu jeito, né, André? Então, assim, eu vejo que, às vezes, a empresa está muito engessada num foco só, às vezes está passando as oportunidades ao lado e a empresa está engessada, de repente, com seus vieses, com as suas crenças sobre aquilo. Por isso que é importante, muitas vezes, procurar uma ajuda de alguém, porque da mesma forma que a gente procura um contador quando precisa fazer um imposto de renda, uma declaração, quando a gente precisa estar com algum problema, de repente, ali, para ser tratado da esfera de contrato, procura um advogado. Inclusive, o doutor Antônio, né, nosso parceiro, também falou que ia estar presente hoje aqui. Legal. Super gente boa. Legal. Então, assim, André, da mesma forma que as pessoas procuram especialistas para algumas coisas, você também precisa buscar especialistas para as dores que você tem. Nós, empreendedores, nós, empresários, normalmente somos bons em uma coisa, nós somos muito bons naquela coisa. E muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, só que muitas vezes quando a gente quer abraçar o mundo, a gente faz às vezes nenhuma coisa nem outra bem feita. Então, buscar, você ter parceiros, você ter no seu ambiente ali especialistas para te auxiliar, facilita muito a nossa vida, né? Então, ter ali assessorias ou mentores ao seu lado, né? Assessores e mentores, isso pode fazer uma diferença muito grande. Agora, o que eu posso, assim, resumir, né, na sua pergunta, André? Se você conseguir definir um bom perfil, que realmente faça sentido para aquela situação que você esteja buscando. Então, você fez um bom diagnóstico ali, você tem clareza no que você está buscando. Você conseguir trabalhar bons canais de divulgação. Canais, assim, onde o público que você está buscando, ele tá. Não adianta, de repente, eu utilizar o Facebook para trabalhar uma vaga de diretor. Então, utilizar os canais certos para divulgar a vaga. Você poder fazer uma boa triagem do currículo. Você ter uma etapa ali para avaliar comportamento. E conseguir fazer uma entrevista onde você consegue extrair questões ali, como eu mencionei, do fit cultural, para ver se tem sintonia aquela pessoa com seus valores, com o propósito, com o objetivo da empresa. Isso já contribui demais para a assertividade, André. Você falou agora um pouco sobre propósito, sobre objetivos, né? Sim. O que acontece muitas vezes? Tem candidatos que às vezes o objetivo dele é outro, não é o mesmo objetivo da empresa. Só que se aquela pessoa entrar jogando e ficar de repente 6 meses, 1 ano e contribuir o que precisava contribuir, vale a pena ou não vale a pena? Essa é a reflexão que tem que fazer. Tem empresas que às vezes buscam pessoas que demonstrem estabilidade, mas às vezes contratar uma pessoa, mesmo que ela fique pouco tempo na empresa, mas que ela gere resultados, André, de repente pode ser uma saída, pode ser uma possibilidade. Eu acho que essa reflexão e tentar buscar alguém que possa auxiliar, que tenha um conhecimento um pouco além do que às vezes o conhecimento que a pessoa tem para fazer um processo, isso já vai contribuir demais com a assertividade, André. Show. Você comentou uma coisa que eu acho interessante também, pegar um gancho aí, se você me permite. Você comentou, às vezes a empresa ela não tem um cash ali para falar, cara, eu preciso desse profissional como um funcionário CLT. Sim. Mas talvez a gente pode pensar nele como um estagiário. Exato. Uma das coisas que as empresas talvez estejam esquecendo, e eu quero compartilhar com você, empresário e empreendedor, é que hoje, quando a gente pensa em estagiário, a gente não está mais pensando daquele jovem de 20 anos. Tem muita gente hoje que desenvolve cursos EAD com mais de 60. Sim. E às vezes está buscando uma oportunidade que você fala, a pessoa ela não quer uma carreira, mas ela quer aproveitar aquilo, conteúdo que ela está tendo de aprendizado para estagiar, para se desenvolver. Então, por que não convidar talvez essa pessoa com um pouco mais de idade, chegar a falar, peraí, traz a tua bagagem, a tua experiência, mas vamos desenvolver esse aprendizado que você está tendo da teoria na prática dentro da empresa. O que você acha sobre isso? Falei besteira? Não. Inclusive tem um filme muito bacana, André, que é o Senhor Estagiário, assim. É um filme bem legal. Uma pessoa já aposentada, ela retorna para o mercado de trabalho como estagiário numa empresa nessa geração mais nova. Então, adaptação, um filme muito legal que eu recomendo, assim. Legal. Mas assim, estagiário, André, tem um ponto importante para ser pensado assim na questão do estágio. Tá. O estágio ele tem um objetivo, que é o foco em aprendizado. Sim. Então, se eu estiver de repente contratando uma pessoa com o objetivo de encontrar uma pessoa já pronta para ser estagiário, pode ser um problema. Por quê?
talvez a primeira oportunidade de trabalho CLT que a pessoa receba acaba saindo. Eu já vi muitos clientes falando que, poxa, estagiário não dá certo, contrato estagiário, mas o estagiário não fica, porque talvez o objetivo do estagiário, o propósito do estagiário talvez fosse outro. Uma coisa que eu dou como dica para quem estiver avaliando estagiários, tenta identificar se ele está com foco em aprendizado. Se ele tiver com foco em aprendizado, a chance dessa pessoa dar certo é muito grande. Porque ele está ele tá no objetivo certo do estágio, em aprender. Ao mesmo tempo que ele está aprendendo, ele também está contribuindo, está ajudando ali a empresa, né? Então, o foco em aprendizado para o estagiário é uma das grandes receitas de sucesso na hora de contratar um estagiário e evitar essa questão de contratei e de repente daqui 2, 3 meses o estagiário saiu, né? Quando a gente começou a mudar isso, mais ou menos em 2015, André, a gente começou a mudar ali o tempo de estagiário nos nossos clientes, de 6 meses, que era um tempo médio, para 1 ano, 1 ano e meio. Hoje nós temos aí vários estagiários que ficam ali o tempo máximo do estágio, que é 2 anos, André. Seu Fernando, vulgo meu pai, mandou uma pergunta pra gente aqui, ó. Perfeito. Como faz para uma pessoa de 70 anos arrumar um emprego hoje? Perfeito. Existe, de certa forma, qual a sua percepção? Você acha que existe hoje uma dificuldade, um preconceito? Fala pra gente. André, o mercado, eu digo pra você assim, que tem aí vários vieses, e da mesma forma que, como eu mencionei agora há pouco, né? A empresa avalia o candidato, eu vejo que o candidato precisa avaliar também as empresas. O que o seu pai, né, o que seria interessante para ele? Ficar rico, né? Ficar rico. Também, né? Exato. Mas Não, verificar o que faz sentido para ele. O que ele faria, o que ele poderia fazer que faria sentido, assim, que ele se sentiria bem e conseguiria contribuir com a empresa. Existem várias empresas, André, mais estruturadas que trabalham a diversidade. Essas empresas seria uma boa oportunidade de buscar oportunidades, porque as empresas estão mais preparadas para poder acolher a diversidade, André. Então, assim, fazer um mapeamento mesmo, verificar quais são as possibilidades, o que eu quero fazer, definir um objetivo. Poxa, eu quero trabalhar um trabalho mais calmo, mais tranquilo. Poxa, eu quero contribuir com a minha experiência. Sim. Quero contribuir com toda a bagagem que eu tive minha vida toda. Então, assim, André, é poder plantar sementes, buscar as oportunidades, identificar onde estão essas oportunidades e fazer o dever de casa, né? Levar o currículo, fazer o encaminhamento, porque na hora que tiver que ser, vai ser, André. Show de bola. Vamos dar uma olhada aqui nos assuntos que o pessoal está compartilhando aqui no chat pra gente. A Helen Cristina de Souza colocou aqui: parabéns pelo pod, assunto sério e de suma importância. Infelizmente, o processo seletivo mal feito gera danos enormes à empresa e também aos colaboradores, né? Nossa, ela deu um bom gancho, André. Legal. Muitas empresas não calculam o quanto de prejuízo elas têm numa contratação errada, André. Muitas vezes, quando ela calcula o acerto que a pessoa vai receber quando ela vai ser dispensada. Só que, assim, as despesas de uma contratação errada, André, vai muito além de um acerto que você faz com o colaborador. Você tem que pôr na ponta do lápis, calcular, André, o tempo que você levou para poder contratar essa pessoa, o tempo que você muitas vezes tirou do melhor funcionário seu para treinar aquela pessoa. Ele deixa de produzir para treinar, de repente, um colaborador novo. Você precisa calcular ali, André, os custos envolvidos, né, diretamente, que é os custos de salário que você pagou para ela e, de repente, né, ela não produziu, não deu certo. Só que o custo mais impactante, André, é o custo indireto, André, que muitas empresas nem se atentam para isso. Imagina aquela pessoa que foi contratada por 3 meses e não conseguiu produzir, não conseguiu render. O quanto de prejuízo, quanto a empresa poderia faturar e ela não fatura porque a pessoa de repente não desenvolveu o trabalho. Faz sentido. E o mais grave de tudo, André, que as empresas não calculam, uma pessoa de repente foi contratada sem perfil para vaga, atendeu mal um cliente. Você perdeu um cliente por conta de um atendimento. Quanto que isso impacta? Qual que é o custo disso? Você não consegue mensurar. Sim.
perder um cliente por conta de um atendimento errado. Sim. Então, assim, às vezes eu vejo que tem clientes que me perguntam o seu valor, você até me perguntou agora há pouco, né? Sim. O seu valor é barato ou caro, né? Uhum. Depende. Se você está mensurando todas as despesas, todos os custos que tem uma contratação errada, quanto você já teve de prejuízo para isso, né? Então, assim, esse cálculo, André, poucas empresas fazem, e quando a pessoa faz, assim, ela entende desse cálculo, isso faz uma diferença muito grande, porque ela começa a olhar para uma coisa que muitas vezes ela não dava talvez a devida importância, o valor para isso, né? A semana passada ou retrasada, teve um cliente de Bauru que falou, Marcelo, nossa, eu tenho dedo podre para contratar. Eu contrato e erro, não consigo acertar. Mas não é dedo podre, na verdade. É toda essa questão que nós estamos conversando, né? É não definir um bom perfil, não saber o que precisa, é não fazer uma boa estratégia de divulgação, não levar a informação da vaga para o público adequado, é não ser transparente na divulgação da vaga, é você não elaborar um processo mais detalhado. Então, toda essa receita aqui, André, ela contribui para a assertividade. Que massa, cara. Ó, o pessoal tá curtindo bastante o tema. Até ele comentou também que em São Paulo está muito comum contratar PJ, que estão desligando como CLT e fazendo contratos por PJ. Sim. De certa forma, você acha que isso é uma cultura ou isso é uma tendência? Como é que é? Em 2017, se eu não me engano, André, houve uma mudança nas regras do PJ, né? Uhum. E aí abriu o leque para trabalhar a formalização de vários cargos no PJ. O que eu só recomendo para algumas empresas é tomar um pouco de cuidado, porque você acaba, muitas vezes, contratando um PJ como se fosse um CLT. Isso é um risco de um passivo trabalhista que a empresa acaba correndo, né? Cargos estratégicos, cargos que trabalham muita questão de variáveis, caminhar para o PJ é uma coisa que, assim, não tem volta, André. Porque é a forma que você consegue trabalhar ali remunerações mais escalonadas, trabalhar, de repente, ganhos. Mas tem que tomar um cuidado, porque, assim, tem muitas empresas que contratam o PJ, mas a pessoa bate o ponto lá na hora que entra, na hora que sai. Então, tem alguns cuidados que é importante as empresas terem, porque senão isso pode se tornar um passivo trabalhista, André. Aí é uma dor de cabeça que foge aí do nosso controle, né? Exato. Cara, muito massa. Olha só, agora são 20 horas e 57 minutos e já estamos quase 1 hora de podcast. Boa. Queria aproveitar, claro que você deve estar sentindo falta, né? Você fala, André, mas cadê a dica da Teacher Rosana Cabral? Nós vamos colocar para você, mas olha que massa. O que vocês vão assistir hoje, a gente faz muito, mas talvez a Rô vai ensinar a gente a fazer de forma correta e aprender inglês com isso. Roda pra gente esse vídeo aí, olha que massa. Hello, eu sou a Teacher Rosana Cabral e esse é mais um Dicas da Join Us, pílulas de conhecimento para aperfeiçoar o seu inglês. E a dica de hoje tem a ver com estudar inglês com música. Eu particularmente adoro essa dica, então eu quero compartilhar com vocês. Bom, esse site, ele é o lyricstraining.com e tem um aplicativo Lingoclip. Eu vou demonstrar para vocês como funciona. Bom, aqui no site, na parte de cima, você pode escolher o seu gênero musical preferido ou fazer uma busca com o nome do seu cantor ou o nome da sua banda. Você pode selecionar também o idioma e, se você quiser, você pode criar uma conta. Pode ser uma conta gratuita ou você pode pagar se quiser mais ferramentas. Vou selecionar aqui um vídeo do Bruno Mars, só para a gente ter como exemplo. Posso escolher o nível, vou escolher um iniciante. E o jogo funciona da seguinte forma: o vídeo vai estar no meio, vão ter opções do lado, embaixo a letra da música com uma bolinha. Quando aparecer uma bolinha, são as palavras que estão faltando e você precisa selecionar. Vamos jogar como um modelo. Ok, só para vocês verem como é. Aqui embaixo a letra da música, a bolinha onde está faltando uma palavra, que você vai selecionar aqui na lateral. Então esse foi o Dicas da Join Us de hoje, espero que você tenha gostado. E lembre-se de seguir a gente no Instagram, lá você vai encontrar outras dicas como essa, @JoinUsLCenter.
Joy com Y. E se você quiser saber mais sobre os nossos cursos, você pode falar com o Henrique no número 11 94347 8428. See you, bye bye. E aí, galera? Curtiram a dica da teacher Rosana Cabral? Fala a verdade, a gente às vezes não se pega cantando Beautiful, beautiful girl. Mas aí você tem que saber o que você tá cantando, né? Que massa. Eu acho que é bem bacana, viu, teacher Rosana Cabral? Ajudou bastante, porque assim, aí dessa forma a gente aprende. Eu gosto muito de música. Você curte música, cara? Gosto. Cara, eu acho que de repente é uma forma da gente aprender, se divertir, mas muito obrigado a Joinas por esse conselho, por essa dica do podcast de hoje. Ó, quer saber mais? Daqui a pouquinho eu já compartilho com vocês aí o Instagram da Joinas. Legal? Bom, cara, vamos conversar sobre, pra você, isso aqui é um gorila ou um macaco? Fala pra mim. O que você acha? Um gorila. É um gorila, esse aqui é um monkey. O monkey, todo programa ele traz pra gente dicas pra gente, questão de leitura, desenvolvimento. Até hoje um amigo, cara, que massa, hoje um amigo me mandou mensagem falando assim, tô acabando um livro, Tio Moisés, um abração pra você, cara. Ele falou assim, eu tô acabando um livro de hiperfoco e eu queria, você me recomenda algum outro livro? Cara, e no momento que ele tá no cenário dele, eu falei, cara, sonho grande, é um livro que vai abrir tua cabeça e você vai entender o negócio, vai entender parcerias e tal. Mas o Monkey hoje ele tá trazendo um arsenal de conhecimento diferenciado. E aí, vocês vão entender o porquê. O Monkey hoje está trazendo a Biblioteca do Marcelo. Então compartilha com a gente aí. Que referência você colocou pra gente esse livro? O que você me fala da sua biblioteca? Legal. André, eu trouxe aqui o Mindset. Esse foi um livro que eu já li há alguns anos atrás. E isso faz uma diferença muito grande na vida do ser humano, André. E quando nós pensamos em processo seletivo, a gente tem uma cereja do bolo ali para poder ter assertividade, que é entender um pouco do padrão mental dos candidatos. Tá. Esse livro traz dois tipos de mindset. Mindset fixo e mindset em crescimento. O ser humano ele é feito de padrões de comportamento. Então, pessoas que têm padrão de mindset fixo, normalmente o tempo todo está se justificando das coisas que não dão certo. Muitas vezes, quando algo dá errado, tá sempre apontando um culpado para as coisas que acontecem. Uhum. Muitas vezes enxerga a grama do vizinho mais verde do que o dele. Então sempre acontece coisas com o outro, mas com ele nunca acontece nada. E isso é um padrão. É um padrão que acaba muitas vezes limitando e atrapalhando o desempenho, a pessoa alcançar os seus objetivos. E o mindset em crescimento, André? São aquelas pessoas que têm um padrão de autorresponsabilidade. Quando algo dá errado, em vez de ele apontar um culpado, ou se justificar, ou até mesmo se vitimizar, ele fala, poxa, aprendi com isso. Então, é muito importante se a pessoa, qualquer pessoa, seja empresário, gestor, o candidato, ele se interessar por ler esse livro aqui, vai abrir muitas portas, vai cair muitas fichas, porque isso faz uma diferença muito grande. E para contratar, André, imagina você entrevistando um candidato, fazendo algumas perguntas tradicionais ali, né? Me fala um pouco mais sobre essa empresa, falando um pouco mais sobre... fala um pouco mais sobre por que você saiu dessa empresa. Perguntando ali sobre... me conta um pouco mais sobre o ambiente, né? Como que era, seu gestor. A pessoa vai compartilhar situações que vão remeter à questão de mindset, padrão mental dela. Então, isso faz uma diferença muito grande para a assertividade, André. Mindset, recomendo bastante. Você falou de arsenal aqui, né, André? Temos aqui um livro bem interessante, que é A Arte de Fazer Acontecer, né? Para quem está buscando aí resultados, buscando fazer a diferença, né? Esse livro aqui realmente é muito bom, né? 10 etapas para a produtividade sem estresse. Que massa, cara, porque essa parte sem estresse aí, a gente sabe que é uma das coisas que mais pesa pra gente, né? Exato. E assim, esse manual realmente é um guia prático. Tem assim, é um livro fácil de leitura, muito bacana. Tem outro livro legal também, a gente falou sobre retenção, né? O Código da Cultura também, algo muito legal. Tem livros mais técnicos aqui, né? A Sabedoria do Enneagrama, que é uma das ferramentas comportamentais que é interessante aí ser aplicado, tá utilizando aí para poder mapear o perfil comportamental das pessoas, né?
E para a área de vendas, né, que é uma grande dor de muitas empresas, né, eu vejo muitos empresários contratando ali, contratando pessoas com perfil consultivo. O Spin Selling, que foi desenvolvido na década de 70, é um dos livros assim que melhor trabalha essa venda consultiva, né? A técnica do Spin é fantástico. E dá muito resultado. Muito resultado. Você faz uma venda sem ser forçada, você faz uma venda consultiva, você entende a necessidade do cliente e faz uma venda de acordo, né? E gatilhos mentais, né? Gatilhos mentais, você acaba conseguindo, no inconsciente, de forma indireta, gerar resultados ali para aquilo que você está buscando. Então, são alguns livros interessantes aí que pode ajudar tanto o gestor, o empresário, quanto o candidato aí a se conhecer mais, ter mais conhecimento em relação a técnicas e gerar mais resultados para aquilo que ele está buscando, né? Você viu que doido? Na hora que quando o convidado traz o próprio arsenal, ele faz uma bagunça, mas ele se acha em todas as leituras e ainda te dá conselho. Diferenciado, né? Monk, nós precisamos rever isso aí, hein? Bom, vamos aproveitar então e agradecer aos nossos patrocinadores. Rapidinho, claro, queria agradecer a Produtos do Clube. Quer acompanhar @Produtos do Clube, saiba mais quais são os produtos que tem. Verifica lá se às vezes de repente tem algum produto para você que te atenda ou para você presentear alguém que você ama. Agradecer também a D Soares. Quer saber acompanhar o Danilo? @D Soares Car Service. Acompanha na rede social. Pelo Instagram, você acompanha lá. O Danilo sempre também posta as coisas que estão acontecendo dentro da automecânica dele lá. Agradecer também ao Guerino Engenharia, lá através da Guerino Engenharia, @Guerino Engenharia, eles sempre postam também as obras, o antes e depois. Eu acho que é interessante, quando eles fecham projetos também, esse compartilhamento, até pra gente aprender mais sobre esse desenvolvimento e esse trabalho do Thiago Guerino. Agradecer também a Granolas Vegana da Lu, quer acompanhar, @Vegana da Lu, ou pelo telefone WhatsApp 11 94 528 5506. Fala com o José Trace. Pede a sua granola, chega para você rapidinho pelo correio, chega na sua casa. Você não precisa nem se preocupar em sair para comprar. Eles entregam para você. Agradecer também a nossa queridíssima Rosana Cabral, nossa teacher Rosana Cabral, pela parceria da Join Us Learning Center. E quer acompanhar o pessoal, @Join Us L Center. A Join Us, o Joy, o Y, é com Y, ok? Join Us L Center. Ou mandar uma mensagem no WhatsApp 11 94347 8428. Beleza? É isso? Cara, seguinte, a gente tem um momento aí de fazer uma pergunta que a gente fala que é a pergunta-chave. E aí, cara, levando em consideração a sua experiência, Marcelo, por tantos anos fazendo o que você faz, com a seriedade e a competência que você faz, o que eu queria saber é o seguinte: você sendo instrumento de conexões entre empresas e pessoas, entre CNPJs e CPFs, entre sonhos e necessidades, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas em questão de futuro, em questão de expectativa, em questão de mercado? Qual recado você deixa pra gente? Bom, André, bem profundo nessa pergunta, né? Tem muitos pontos a serem refletidos sobre essa pergunta. O que eu vejo, né? Eu acho que a gente ter clareza do que nós queremos, do que nós buscamos, facilita muito essas conexões, tanto para o candidato quanto para a empresa. Muitas pessoas, por conta de necessidade, muitas vezes acabam aceitando coisas que não fazem muito sentido para elas. Então, trabalhar a questão de clareza, criar um propósito e buscar realmente realizar o seu propósito, as coisas ficam de forma mais natural. Então, a minha reflexão final aqui é: busque seu propósito. Vai de encontro a ele, porque as coisas acontecem de forma mais natural para quem está realmente alinhado ao seu propósito. Top. Nossa, a gente sempre busca a questão do desenvolvimento ligado ao propósito, né? Exato. Faz parte. Bom, quero agradecer e eu quero te agradecer falando o seguinte: nosso parceiro Vegana da Lu manda pra gente, os nossos convidados aí, sempre uma granola. Você vai sentir essa granola, realmente ela é bem diferenciada, né?
Cara, Zé, pela parceria de sempre, obrigado, porque assim como a gente entrega pro pessoal que nos acompanha, a gente entrega qualidade, você entrega pra gente qualidade como parceiro. Então, muito obrigado mesmo, de coração, tá? Obrigado pela parceria e, ó, está entregue e registrado, hein? Ok? Excelente. Depois, cara, marca lá, tanto o José Traço como também a Vegana da Lu, na hora que você for conhecer a granola e posta pra gente, marca lá, cara, galera, curti. Bacana. E ó, se de repente você falar, ó, queria conhecer os outros, porque também tem a salgada, Boa. tem também a com chocolate. Então, de repente, marca, quem sabe, né? O Zé não começa a sentir no coração de falar, ó, vamos começar a entregar o trio pro pessoal e tal. Sei lá, né? Só falei, só. Ó, um beijão pra você, viu, Zé? Bom demais ter aí os nossos parceiros. Excelente, André. Obrigado. Imagina, irmão. Zé, gratidão aí pelo presente, hein? Show de bola. Ó, cara, reforça pra gente, por gentileza, Tá então. O pessoal que tá acompanhando, de certa forma, acompanha o nosso podcast, acompanha o nosso assunto, que de certa forma é um assunto delicado, mas assim, como o próprio slogan fala, aqui é onde o empreendedorismo encontra descontração, a gente tenta levar de uma forma mais leve, mas é um assunto, né, de certa forma, que incomoda um pouco, porque, cara, a gente quer acertar, a gente quer dar a oportunidade de chamar pessoas que fazem sentido pro nosso dia a dia, né? Exato. Mas reforça pra gente, por gentileza, as redes sociais, como é que a gente te encontra aí? Fala pra gente. Perfeito. Precisa de uma ajuda dos universitários aí. É M. Souza Paiva, né? Isso. É meu pessoal. Uhum. E aí tem o da Êxitos, né? Êxitos Vagas e tem o Êxitos Consultoria RH, que é voltado para empresas, né? Então temos 2 perfis aí no Instagram, para candidatos e outro para empresas. Legal. Então, ó, se você acompanha o nosso programa aqui hoje, talvez a gente não, por conta do tempo, não tenha lido a sua pergunta, tá aí a rede social do Marcelo, pode mandar direto para ele. O Marcelo é um cara extremamente acessível e, cara, ele é muito transparente em questão de orientar. Cara, sou muito grato já ter trabalhado com você, ter te conhecido. E eu falo assim, ó, procura o cara que o cara vai dar uma aula e pode te ajudar, não ajudar somente você quanto CPF, mas também como CNPJ a desenrolar a parte de contratação, suas dores na parte de contratação. Fala com o Marcelo M. Souza Paiva. M. Souza Paiva, exato. Legal. E aí, pessoal, gostaram do programa de hoje? Curtiram? O que vocês me falam? É um assunto bacana, mas um tanto quanto delicado, mas a gente tá aqui realmente para trazer esse tipo de conteúdo para vocês e falar que, cara, todo mundo passa por desafios, né, não, Marcelo? Todos. Cara, todo mundo tem dores. Talvez a gente acompanhe muita rede social, que é tudo muito lindo, todo mundo sorrindo. Cara, deixa eu te falar, todo mundo tem dificuldade e é normal a gente estender a mão e pedir ajuda. Então, por conta até mesmo do próprio podcast Mente que Pode, eu só posso te falar que é através da sua mente que você pode criar as conexões e buscar as parcerias, certo? Gostaram do programa de hoje? Vamos embora, né? Acho que já deu. Queria te dar um presente, André. Opa! Um livro aqui, ó. Dominando a Voz Interior. Queria deixar registrado que isso não tira a janta, ok? Não cai a janta. Você que tá acompanhando a gente, manda um joinha aí, que realmente nisso daqui... Obrigado, irmão. Sério, de coração. Obrigado mesmo, cara. Dominando a Voz Interior. Nós já conversamos sobre isso, hein? Já. Cara, eu tô achando que isso aqui é fruto dos BO que eu já compartilhei com o Marcelo. Ele falou, cara, eu preciso dar esse livro pro André. Meu irmão, obrigado. De coração. Gratidão você, André. Ó, vamos embora então. Agradecer ao pessoal que tá conectado com a gente pela audiência e pela paciência. É isso então? Vamos embora? Vamos. Então tudo de bom. Tchau. Até mais. Tchau.